Então vamos dar início, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Neemias. Quem sabe o capítulo que nós vamos estudar hoje? Neemias 7. Isso, os irmãos estão acompanhando, estão ligados. Nós temos feito essa série em Neemias. Se você perdeu algum dos domingos, vai lá no nosso canal no YouTube e você vai poder acompanhar os outros estudos, as outras palavras em cima dos outros capítulos de Neemias. Hoje nós vamos caminhar em Neemias 7 e hoje nós vamos falar sobre uma cidade preparada para um povo. Uma cidade preparada para um povo. E esse capítulo, na verdade, irmã Mônica, nós vamos abordá-lo de duas formas, irmã Cleide, porque nós vamos começar ainda falando um pouco da importância desse cuidado com os muros. E lembra que no primeiro domingo que nós iniciamos essa série, nós fizemos uma menção a Provérbios 25, 28, quando fala que como uma cidade com seus muros derrubados, Flávio, é um homem que não sabe dominar-se. E por isso que nós estamos falando também, sempre nesse paralelo, sobre estarmos envolvidos com uma grande obra, que é a obra do Senhor na reconstrução do muro, que era o chamado de Neemias, mas também de nós termos cuidados conosco, com cada um de nós, porque nós temos que ter os nossos muros como cidade para o Senhor erguida, para que a presença do Senhor habite na sua plenitude em nós, senão nós não teremos o domínio próprio. Então nós vamos fazer essa caminhada nesse capítulo, olhando a partir dessas duas perspectivas. Neemias 7, quem está comigo, amém? Amém? Então diz assim: sucedeu mais que, depois que o muro for edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas. Eu nomeei Anani, ou Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Disse-lhes, verso 3, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós, trancai-as, e ponham-se guardadores, ou de guardadores, os moradores de Jerusalém, cada um na sua casa, ou cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Verso 5, então meu Deus pôs no meu coração, ou no coração, que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele. Verso 6, estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados, que transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamane, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum, Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Fiquem tranquilos, eu vou parar aí, não vou fazer essa... Os irmãos já estavam dizendo, meu Deus, o pastor vai ler esse capítulo todo mesmo? Fique tranquilo, esse gostinho dos nomes e da genealogia era que eu queria dar para os irmãos, amém? Deus Pai, nos ilumina nesse momento, Pai, amamos a Tua palavra, Pai. Como é bom nos reunirmos e aprendermos mais do Senhor. Obrigado, Pai, porque na Tua graça, no Teu amor, o Senhor derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus generoso, que não retém o que é do Senhor para Ti, mas o Senhor se agrada em derramar nos Teus filhos, Pai. Muito obrigado, Pai, derrama mais do Teu Espírito sobre nós, derrama mais do iluminar da Tua palavra sobre nós, derrama mais fidelidade no nosso coração, mais amor pelas Escrituras, Pai, mais amor pela Tua causa e pela Tua casa, Pai. A Ti toda honra, Pai, glória e louvor, em nome de Jesus Cristo, amém, meu Deus. Meus irmãos, no capítulo 6, eu confesso aos irmãos que nós não nos detivemos tanto nessa passagem, mas no 6,15, vai fazer a menção, irmã Adriana, da conclusão da reconstrução dos muros. E a gente está falando de muro aqui já há 6 domingos, esse é o 7º. E a gente sabe que Neemias foi de fato chamado para quê? Para reconstruir os muros. Apenas? Não, também.
E é por isso que esse livro não acaba no capítulo 6. Porque se a missão dele fosse apenas reconstruir muro, ele acabou no capítulo 6, o capítulo 6 podia terminar dizendo assim: e ele voltou para o palácio de Artaxerxes, em missão cumprida. Mas não, a obra dele não acaba por aí, até porque quando surgiu o problema, Mike, não era só a respeito do muro, mas era o muro e as pessoas estavam em dificuldade. E a gente falou como essa relação civil naquela época era também determinada a partir dessa relação dos muros estarem erguidos. Então o muro, gente, ele é reconstruído de forma miraculosa, muito embora você não veja aqui nada assim, e Deus, né, Ricardo, botou uma leva de tijolo miraculosamente em cima, e de repente já despejou um cimento, você parece que não tem essa ação sobrenatural, direta do Senhor, muito embora o Senhor trabalhe o tempo todo sobrenaturalmente, sustentando aquilo que era natural aos olhos de Neemias. E que Ele faça assim na nossa vida, amém? Maravilhoso, maravilhoso, andar por sobre as águas, maravilhoso. Mas Deus sobrenaturalmente também sustenta a minha e a sua vida, de forma que a gente chega a lugares naturalmente, sem nem saber, dizendo: Senhor, só a tua graça, só o teu amor. Não posso ter chegado aqui, muito embora eu não vi nenhum furacão me levando para esse lugar, foi o Senhor que me sustentou, foi o Senhor que criou tudo isso aqui. E eu e você precisamos reconhecer isso. Esse muro, meus irmãos, que estava há mais de 140 anos derrubado, ele foi construído em 52 dias. Esse é o capítulo 6, verso 15. Em 52 dias, o muro estava pronto. E nós vemos as batalhas todas que foram feitas. E aí, como eu falei, então o muro está pronto, acabou? Não. É interessantíssimo porque o capítulo 7, ele começa dizendo o quê? Agora o muro estava pronto. Depois que o muro estava pronto, eu coloquei porta. E eu acho isso maravilhoso. Se você lembrar, e eu espero que você lembre, no nome do Senhor Jesus Cristo, que no capítulo 3, quando nós tínhamos aquela lista de pessoas que trabalhavam, e também aqueles incircuncisos que não trabalharam, lá no verso 5 do capítulo 3, tinha quem trabalhou e quem não trabalhou. Eles falavam assim: olha, e ele trabalhou nessa etapa do muro, e também colocou as portas e as trancas, ou os ferrolhos. Por quê? Porque um muro, naquela época, não era só o tijolo fechado, ele precisava ter acesso, e esse acesso era dado através das portas. Então, uma cidade de um muro erguido, mas sem porta estabelecida, é tão frágil quanto uma cidade com muros derrubados. E aí a gente começa a entender isso do nosso ponto de vista espiritualmente, amém? Deixa Deus ministrar o teu coração. Nós falamos que nós queremos ser essa cidade de muros erguidos. Por quê? Porque isso é de quem domina-se, de quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem um domínio próprio. Um homem ou uma mulher erguida no Senhor. Mas não adianta sermos uma cidade erguida de muros fortes com portas abertas, ou portas caídas, ou portas arrancadas, portas destruídas. Então eu e você, assim como Neemias teve que cuidar das portas, eu e você também temos áreas na nossa vida que dão acesso ao que é externo, comunicar com o que é interno. Porque porta é isso. Porta é esse ambiente em que o que é externo tem acesso ao interno e vice-versa. E eu e você também temos na nossa vida áreas que são portas. Ou espiritualmente nós podemos falar até dos nossos sentidos, o que vemos, o que provamos, o que tocamos. Isso são portas na nossa vida, se você não sabia disso. Ora, se não fosse importante, a Bíblia não falava para a gente ter cuidado com o que a gente olha. Olha, se os teus olhos forem bons, o teu corpo vai ter luz. E se não fosse importante, o departamento infantil também não ensinava, Mariana. Porque é por isso que a gente canta o quê? Cuidado, olhinho no que vê. Quem já cantou essa música aqui? Cuidado, olhinho no que vê, né? Cuidado, mãozinha no que toca. Gente, isso aqui não é para criança não, isso aqui é para gente grande também. Tem muito olho nosso vendo o que não era para ver. Tem muita mão nossa tocando o que não era para tocar. Cuidado boquinha com o que fala. Tem muita boca falando o que não é para falar. Por quê? Porque estamos erguendo muros, mas estamos com as nossas portas fracas, abertas.
a gente não precisa só estabelecer um muro forte, agora nós temos que posicionar as nossas portas. Porque Neemias 7:1 ele começa dizendo, olha, depois que o muro foi edificado, ele diz, eu levantei também as portas. Mateus 5:29, eu já mencionei Mateus 6:22, que diz, olha, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mateus 5:29 diz, se o teu olho direito te fizer pecar, faz o quê? Arranca. Calma, gente. Espera terminar o culto. Claro que o Senhor está falando aqui no exagero de uma linguagem, uma hipérbole, se a gente quiser colocar assim, na figura de linguagem, mas não é para a gente relativizar não, né? Porque a gente tem que chegar cego no céu, fisicamente falando. Mas isso era a seriedade com que ele tratava esse assunto. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. É melhor chegar capenguinha no céu do que estar todo bonitão no inferno. Em outra palavra, na versão Abraão da linguagem de hoje. E a gente tem que entender isso, meus irmãos, porque isso parte dessa ideia de termos portas. O que meus olhos veem que não eram para ver? Com os mesmos olhos que eu estou lendo o texto sagrado, eu estou contemplando aquilo que eu não posso contemplar, com as mesmas mãos que batem palma em adoração, que se erguem em adoração ao Senhor, eu estou tocando o que não é para tocar, a mesma boca que canta vitorioso és, eu estou declarando maldição, maldade, palavrão, coisas que não são para falar. A conta não fecha. Não podemos ser crentes de muros erguidos e de portas abertas. De nada adianta termos uma estrutura também, se nós não tivermos controle. O que Neemias faz, ele é maravilhoso. Neemias sempre nessa ação e oração. Porque ele não fica simplesmente, então tá bom, então Deus revela a mim quais são as portas, e mostra e faz miraculosamente. Não. Veja o que ele faz a partir do verso 1. Ele já coloca, olha, eu não apenas ergui o muro, eu não apenas coloquei as portas, mas eu estabeleci porteiros, eu estabeleci cantores, eu estabeleci levitas. E aqui, meus irmãos, não era assim, o cantor ficava lá, entre em Jerusalém, não era para ele cantar na entrada, não. Isso aqui, primeiro, ele estava pegando homens que tinham uma atividade, dentro da atividade religiosa daquela cidade. Afinal, lembra, o templo, ele era central na vida desse povo. E eles cuidavam, eram porteiros do templo, na verdade. Olha, a cidade estava 140 anos sem porta. Esses porteiros eram de onde? Eram porteiros do templo, eram os levitas, os cantores do templo. Homens íntegros, de caráter, homens que eram chamados pelo Senhor para cuidar de coisas do Senhor. Homens também que Neemias tinha confiança. Que ele dizia, não, esses aqui honram a Deus. Por isso que ele vai falar de temor ao Senhor. E ele já falou isso também no capítulo passado. E eu e você, então, não precisamos só identificar as portas da nossa vida. Não, pastor, realmente tem portas, tem áreas que eu estou dando acesso ao que eu não deveria. Ótimo, você já identificou isso? Quais áreas você está dando acesso, que você está contemplando, que você está tocando, que você está acessando, ou que você está deixando ser acessado, que você não deveria? Esse é o nosso primeiro pensamento. Quais portas na minha vida são fracas? Está entrando o que não era para entrar. Só que a gente não precisa só identificar essa porta, nós precisamos estabelecer o controle delas. E aqui é que é a chave, na verdade. Porque de nada adiantava ele colocar a porta e dizer, coloquei as portas, e quem queria entrar, entrava, quem queria sair, saía. Não adianta. Né? Cadê o Estevão? Estevão, eu estava lembrando da nossa conversa, quase que uma semana atrás, da avó do Estevão, né? Casa no interior é assim. Vai o quê? A casa ficava com a porta aberta o dia todo. Ela já deixava uma garrafa de café, não é brincadeira, irmãos, é verdade. Uma garrafa de café passado na mesa. Para quem? Quem estivesse andando, quisesse tomar um cafezinho, olhava lá para a casa da avó do Estevão e entrava, tomava um café e depois ia embora. Eu faço essa pergunta, adianta ter porta nessa casa? Não. Adiantava ela ter um sistema de segurança maravilhoso, né, Rosana? Cerca elétrica, cuidado com o cachorro, lá a plaquinha lá na frente. Não, se a porta estava aberta, não adiantava de nada. Quase que dava sendo alarme também, né? Daqui, se quiser desarmar o alarme, está aqui. Por quê? Porque não adianta a gente a estrutura se a gente não tiver o controle desse acesso. E é maravilhoso o que Neemias faz, porque no verso 1 nós vimos, ele coloca homens hábeis, vinculados à obra do Senhor, ao serviço do Senhor, treinados, capacitados, íntegros. Depois ele nomeia também
o irmão dele e Ananias como o governador daquela região de Jerusalém, do cuidado com os muros, o maioral da fortaleza. Um homem, e por que ele faz isso? Ele fala que é um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Verso 2. Verso 3 agora ele faz o seguinte, ele diz, não se abram os portões de Jerusalém, até que o sol se aqueça, e aí ele vai e fala como é que é para funcionar esse portão. Então eu e você, quando olharmos para a nossa vida, pensando que nós somos essa cidade, a ser cuidada e cuidar da cidade que é do Senhor, que somos nós, a habitação dele que somos nós temos que primeiro, como o verso 1 nos fala, estabelecer o controle, entender que nenhuma das portas pode ficar sem a atenção devida, sem a supervisão devida, sem o cuidado devido. Depois, verso 2 nos ensina que não é apenas qualquer pessoa que pode fazer isso, mas que tem que ser homens e mulheres de caráter. Eu e você temos que zelar por isso, estabelecer isso não de uma forma qualquer, mas com um caráter cristão, como temos alguns aqui têm aprendido, e eu creio que tem crescido no Senhor através dessa classe. 3, nós temos que também acender as luzes do coração e dos nossos olhos. Amém? Obrigado, Diego, combinamos. Irmãos, tudo estava combinado. Mas nós temos que ter estratégias naturais, verso 3. Verso 3 ele diz, olha, não abre as portas da cidade até que o sol se aqueça. O que ele estava dizendo isso? Não abre cedo demais, para que qualquer pessoa logo cedo possa entrar e sair. A cidade não está pronta, não estamos preparados. Então espera o povo acordar, espera a cidade dar uma animada, uma aquecida, para que a gente tenha esse controle com forma mais concreta. E eu e você também temos que estabelecer ações naturais na nossa vida, gente. É o que eu falei no começo, a gente não tem que também ficar vivendo, esperando só Deus operar o sobrenatural. Ah, Deus, arranca esse vício de mim, arranca esse pecado de mim, opera esse milagre aqui na minha vida. Tá, e o que naturalmente da sua parte você está fazendo? Como é que você está controlando essas portas? Não, eu tenho um problema que eu olho as coisas dos outros, eu cobiço. Tá, então vai ficar olhando e pedir para Deus um dia arrancar essa cobiça do seu coração? Não, cuide dos seus olhos. Não, a inveja arde aqui no meu coração, truando. Então, a rede social já é um péssimo lugar para você deter sua visão. Por quê? Porque tudo que tem lá é o pessoal mostrando o lado bom das coisas. Ou é briga política. Só tem essas duas coisas, certo ou errado? Ou você vê alguém lá postando, gente, hoje tropecei, arranquei o tampão do meu dedo. Você vê alguém postar isso? Não. Ai, minha roupa nova, né? Meu carro, minhas férias. E tá certo, vai postar, mas aí, se você tem problema com isso, não vê. Tem estratégias naturais, gente. Sejam sábios. Sábios, em nome de Jesus. Desde Jerusalém, então, a gente está aprendendo, não deveria ser só uma cidade de muros erguidos, mas de portas bem estabelecidas. E o que eu acho interessante é a gente pensar que se isso é importante para Deus, isso se tornou importante para Neemias. Isso deve ser importante para nós também. Deus não disse, está tudo bem. E aí eu falei para os irmãos que nós íamos hoje falar, então, na verdade, fortalecendo nossos muros, mas uma cidade preparada para um povo. E o que eu acho é essa ruptura que nós temos entre o versículo 4 e o versículo 5. Porque no versículo 3, nós acabamos de ler, o versículo 4 ele diz, olha, a cidade era grande, não estava muito cheia, e as casas não estavam edificadas. Aí entra o verso 5, que é a parte talvez que os irmãos mais gostaram da leitura. E Deus colocou no meu coração que eu buscasse os registros dos filhos de Israel. E aí começa a leitura dos nomes maravilhosos, que quem ainda quer ter filho pode pegar a ideia, dos registros do nome de Israel. Agora, o que tem a ver no meio dessa construção toda, no meio desse estabelecimento de portas? Genealogia. E aqui tem uma beleza maravilhosa da parte do nosso Deus. Porque veja, a cidade preparada por Deus, Jerusalém era a cidade santa, é a cidade de Deus, é a cidade do rei Davi, é o local do templo do Senhor, onde naquela época era o local da habitação da presença de Deus, o centro da atividade religiosa daquele povo. E essa cidade então não podia ser habitada, Bruno, por qualquer pessoa, desculpa a gente falar assim,
mas é verdade. Precisava ser um povo escolhido por Deus. Porque nosso Deus é um Deus de aliança. Ele estabeleceu lá desde Abraão uma aliança que daria a ele uma terra. Sai da tua terra para uma terra que eu vou te mostrar, e lá eu vou te fazer uma grande nação. E ele confirma essa terra quando ele tira o seu povo do Egito, e aí conduz pelo deserto para dizer: agora eu vou dar para vocês a terra que eu prometi. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Então essa cidade santa precisava ser habitada por um povo de uma aliança. E o que tem a ver genealogia? Tudo. Porque a genealogia vai refletir a minha identidade como povo de Deus. E em sabendo quem é o povo de Deus, eu sei quem pode habitar naquele lugar. Então nós aprendemos agora, a partir do verso 6, no caso, que essa cidade de muros erguidos, essa cidade de portas estabelecidas, ela não pertencia a qualquer povo. Ela pertencia ao povo de Deus. E aí o que é belo, de novo, eu volto a falar isso. Verso 5, primeira parte do verso diz: o meu Deus pôs no meu coração que eu ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Gente, o que tem de sobrenatural em pegar um livro de genealogia? Aos nossos olhos, nada, mas é o que eu falei no começo. Deus age naquilo que na nossa cabeça pode parecer natural, mas é conduzido pelo Senhor. Não espere só Deus: Deus me levantou para erguer os muros. Não, deixa Deus te levantar também para pegar um livro de genealogia, porque isso aqui era altamente divino, e eu e você devemos desejar ser usados para o Senhor, não só nas coisas grandes, mas nas coisas que parecem corriqueiras do dia a dia, porque Deus nos usa no dia a dia, naquilo que parece simples, no café da manhã de casa, no almoço de casa, no jantar, no buscar os filhos na escola. Deus te usa. Faça isso guiado pelo Senhor, faça isso com o coração entregue ao Senhor. Aquilo que talvez você diga: meu Deus, é só pegar um livro, meu Deus, é só ir ali fazer algo. Deixa Deus conduzir o teu coração nessa atividade, porque você vai ver que é um propósito pela qual Deus está conduzindo o teu coração para aquilo, que parece natural, mas é sobrenatural. E aí ele começa essa leitura de genealogia, porque o pessoal precisava entender quem de fato pertencia ao povo, para poder habitar naquele lugar. Qual livro no Antigo Testamento, pelo menos, que a gente vê mais a expressão gerações, descendência? Alguém chuta? Gênesis. Em que momento histórico Gênesis é escrito? Gênesis é escrito antes, está aqui o Estevão, o irmão Jefferson, que a gente está lecionando Gênesis. Ele é escrito antes da entrada do povo na terra, e o povo precisava saber: mas o que aconteceu com a nossa vida, de onde viemos, por que a gente está sofrendo isso, como é que a gente foi, o que está acontecendo? Deus levanta Moisés para explicar: a gente saiu do Egito, lá eram cheios de deuses, e os deuses eram as criaturas, eram as coisas. Não, mas ele vai explicar que é um Deus criador, acima da criação, acima da criatura, e aí ele vai começar a reformular a cosmovisão, a visão de mundo daquele povo. E entre isso, o que ele vai fazer? Ele vai relembrar as alianças de Deus, e ele vai lembrar essa herança que vem. Ele volta a Adão, ele volta a Sete, ele depois volta a Noé, ele vai a Abraão, ele vai relembrando o povo de que havia uma origem nessa aliança. E por que o pessoal precisava entender isso? Porque eles precisavam entender que era Deus que estava dando aquela terra específica para aquele povo. Agora olha comigo o verso 61 e 64 desse capítulo 7 que nós lemos. Verso 61 do capítulo 7. Também estes subiram até o Melá, até o Harsa, Querube, Adom, Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Olha o verso 64, estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. Houve um grupo, houve uma família que não conseguiu
comprovar a genealogia em pertencer ao povo de Israel. E o que aconteceu com eles? Não puderam exercer atividade naquela cidade e não poderiam habitar na terra que não foi dada a eles, mas foi dada ao povo de Israel, ao povo de Deus. Porque nosso Deus é um Deus de aliança. Ele fez uma aliança. E o Novo Testamento, ele não acaba com essa aliança, mas ele faz uma nova aliança. Agora não mais pelo sangue, não mais pela cidadania, digamos assim, mas agora por Jesus Cristo. O sangue da nova aliança. De modo que eu e você agora não vamos mais morar lá em Jerusalém, até porque está bem complicado morar lá agora. Mas nós somos chamados no Senhor a habitar o que? A nova Jerusalém. Quem está comigo, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus, pastores meus. Porque na nova aliança há também uma nova Jerusalém que nos aguarda em nome de Jesus. E eu e você precisamos entender que assim como um povo teve que achar um livro de genealogia para dizer assim, Frank, esses aqui podem habitar nesse lugar, há um livro que eu, com todo respeito, vou chamar também de um livro de genealogia, eu já me explico, que também nós precisamos ter o nosso nome nesse registro, para acessarmos essa cidade, habitarmos nessa cidade chamada Nova Jerusalém. Esse livro é o livro da vida, esse livro é o livro do Cordeiro, onde eu e você, quando aceitamos Jesus Cristo, temos o nosso nome colocado naquele lugar, e a nossa genealogia não tem mais a ver com Abraão, filho de Abraão, que nasceu lá no Ceará, no meio da seca do Nordeste, não, agora é Abraão, que nasceu novamente em Cristo Jesus, ponto final, isso basta. Porque no livro da vida, nossa genealogia, ela volta, na verdade, até um lugar, até Jesus Cristo. Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, também da minha e da sua história. Então, quando nós nascemos de novo, nós estamos tendo o nosso nome escrito nesse livro, que não tem nada a ver mais com o nosso sangue aqui nessa terra, mas tem a ver com Jesus Cristo, com Deus que nos adotou para Ele, através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Minha pergunta é, quem quer ter esse nome escrito no livro da vida? Porque um dia isso aconteceu com o povo. Neemias, livro. Irmã Alejandra, filha de Israel. Cibele, filha de Israel. Ricardo, vou te pegar para o mau exemplo, Ricardo. Ricardo, não. Aí o Ricardo fazia a malinha dele, botava aqui embaixo do... Que pena, com todo respeito, isso é só um exemplo terreno, tá, Rick? Seu nome está no livro da vida, em nome de Jesus. Que pena a gente ver um muro terminado, uma cidade outrora destruída, agora reconstruída, portões agora funcionando, o inimigo assustado, porque no capítulo 6 nós vimos que o inimigo temeu o povo de Deus, que disse, nossa, realmente Deus está com eles, agora que ficou bom, agora que ficou gostoso de morar aqui nesse lugar, agora que eu vou pegar uma manga, botar aqui embaixo, né, dessa mangueira uma rede e comer uma manguinha bem gostosa, né, Vinícius? E aí o que faz? É nessa hora que tem que sair, que pena. Tudo por causa de um detalhe. Você não pertencia ao povo que é chamado para habitar naquela cidade. Agora vamos trazer isso para o século 21, para mim e para a sua vida espiritual. Cantamos tanto sobre a volta de Jesus. Temos consciência que Ele vai voltar. Vemos Ele orquestrando, apesar da minha ou da sua vida, Ele soberano, orquestrando as coisas no mundo. E aí quando a cidade está pronta, ruas de ouro, nem luz nem sol precisa ter, porque a Bíblia fala que Ele vai brilhar e vai iluminar. Nossa, os nossos olhos vão vê-lo como Ele é, aleluia! Se isso
não está te deixando feliz ainda, vou te dar um outro gostinho, talvez para acalmar a nossa carnalidade. Não mais choro. Gente, eu estou esperando esse dia. O meu filho está chorando a cada 2 horas à noite. Não mais choro. Não mais choro, não mais dor. Uau. Você está feliz hoje, meu irmão? Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja vibrando na sua vida, no seu coração. Aí é nessa hora que a gente vai dizer, uau, é agora. Aí Jesus vai lá e puxa um registro, um livro. Aí só vai ter 2 falas. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado. Ou, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Mas eu achei que meu nome estava no livro, mas seu nome nunca parou aqui nesse lugar. Você nunca pertenceu a esse povo. Uau. Quando ia ficar maravilhoso. Na terra é só um relance daquilo que é maravilhoso que vai ser no céu. Minha mensagem para o nosso coração nessa manhã é: há uma cidade preparada para um povo. Assim como Jerusalém foi preparada pela aliança do Senhor no Antigo Testamento para a habitação de um povo, o povo de Israel. A Nova Jerusalém também é preparada para a habitação de um povo, daqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Minha pergunta é: onde o nosso nome está escrito? Apocalipse vai falar sobre esse livro, eu vou ler alguns textos, mas se você quiser e puder, abre em Apocalipse 21, eu quero terminar com a leitura desse texto. Mas Apocalipse 3:4 já vai dizendo, olha, você pode abrir no 21, eu vou só ler alguns outros para confirmar no seu coração. Apocalipse 3:4 diz: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Verso 5 diz: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai. Apocalipse 13:8 vai dizer: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora o Apocalipse 21, que eu pedi para você abrir, a partir do verso 1, diz o seguinte: então vi novos céus e nova terra, amém? Amém. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, aleluia. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, amém, e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Vai comigo para o verso 27 desse mesmo capítulo. Nela, essa santa Jerusalém, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, aleluia. Só há um povo que vai entrar na Nova Jerusalém. Esse povo é o povo que tem o nome escrito no livro da vida. Que eu e você não tenhamos a tristeza de, no momento dessa leitura do livro, sabermos que o nosso nome não está lá, como alguns lá no capítulo 7 de Neemias descobriram. Nós somos chamados a testemunhar do Senhor hoje, nós somos chamados a abrir mão hoje mesmo, nós somos chamados a sofrer, nós somos chamados a tomar essa decisão. Nós vamos ver a partir do capítulo 8 de Neemias, que isso tem tudo a ver, por quê? Porque a partir do capítulo 8 há uma chamada do povo, Rosana, para dizer: olha, eu tenho uma aliança com vocês, e vocês têm que se comportar de determinada forma, o coração de vocês tem que estar voltado para mim, assim como nós também, quando entramos em acordo com o Senhor, não entramos simplesmente para ver o nosso nome bonitinho nesse livro, não, nós entramos em aliança com Ele, isso requer uma postura do reino em nós, mas nós precisamos começar hoje.
Nós precisamos tomar uma decisão hoje. Eu mencionei rapidamente no verso 4 de Neemias 7, Mike. Quando antes de entrar na genealogia, Vanessa, ele diz, olha, o muro, a cidade era grande, as pessoas eram poucas e as casas ainda não estavam edificadas. Eu acho isso também maravilhoso. Como pessoas se envolveram com a construção, primeiro do que era do Senhor, mais do que com a construção da própria casa, primeiro. Segundo, não adiantava de nada, Ricardo, construir uma casa sem saber que podia ficar lá. Quem constrói a nossa casa, se a gente for lembrar de João 14, é Jesus dizendo, olha, não se turbe o coração de vocês. Na casa do meu pai, ele diz, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu voltar, vos preparar esse lugar, eu estarei com vocês. Então ele está preparando esse lugar. Qual a nossa função? Ter certeza que nós podemos habitar nesse lugar. Ter certeza que o lugar que ele está preparando é para mim, é para o Abraão, é para a Cibele, é para a Vanessa, é para a Maiara, é para o Mike, é para a Paulinha, é para cada um. Então curva a tua cabeça nesse momento, faz tua oração dizendo, Senhor, se o Senhor estiver construindo algo agora nos céus, que seja a minha casa. Se o Senhor estiver construindo algo agora na eternidade, que seja um lugar para que eu possa habitar contigo. Mas eu não quero esse lugar sem a aliança. Eu quero a aliança com o Senhor. Então escreve meu nome no livro da vida. Porque eu e você, fala para o Senhor, eu tenho uma aliança contigo. E eu não quero construir a minha própria casa, Senhor. Eu quero construir muros, porque eu estou envolvido com a obra, enquanto o Senhor constrói a casa. Eu cuido do reino, daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu cuido do reino de Deus aqui na terra. Eu cuido em dizer, é chegado o reino de Deus, e o Senhor vai construindo na eternidade, porque o Senhor está nesse lugar, e um dia eu vou habitar nesse lugar, e eu quero meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus, sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deixa Deus acrescentar as outras coisas, inclusive a tua morada, enquanto você busca primeiro o reino e o rei. Há uma cidade santa preparada para um povo santo, e há um registro que eu e você precisamos estar para habitar nessa cidade santa. Seu nome está nesse livro? Seu nome já está nesse livro? Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários, ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.